Olá, estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e eu quero falar a respeito da volta de Cristo. Eu quero apenas fazer uma referência aqui no contexto bíblico, em algumas situações em que o povo esperou alguma coisa. Por exemplo, quando Deus anunciou o dilúvio, Noé esperou alguns anos para que essa promessa se cumprisse. Também Deus prometeu para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e ele teria um filho que possibilitaria isso. E Abraão esperou por muitos anos para que essa promessa acontecesse. Também nós temos outra ocasião em que o povo de Israel, escravo no Egito, esperou por alguns anos até que viesse um libertador que os tirasse daquela terra. Os crentes do Antigo Testamento esperaram por muitos anos o cumprimento da promessa da vinda do Messias, até que então nasceu Jesus. E depois que Jesus nasceu e ressuscitou, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou uma promessa. A promessa de que ele voltaria e assim então buscaria todos aqueles que creram no seu nome para habitarem eternamente com ele. E agora então todos os crentes aguardam o retorno de Jesus. Estamos vivendo na expectativa do cumprimento de uma promessa, a volta de Cristo. E é sobre isso que o apóstolo Paulo trata na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no capítulo 5. E é importante entendermos que Paulo trata desse assunto até mesmo para trazer consolo. Consolo em que aspecto? Consolo aos que haviam perdido irmãos em Cristo haviam morrido, então eles estavam entristecidos com a questão da morte, a morte é o fim de todas as coisas, como que eu devo lidar com a questão da morte? E Paulo então traz uma palavra a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, para consolar aqueles irmãos em face da realidade da morte. Vejam aqui no capítulo 4, versículo 13, que diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqui referindo-se aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Todos aqueles que têm esperança em Cristo não devem se entristecer em relação à morte, uma vez que existem promessas de Deus as quais nós aguardamos. E em relação a essa questão da expectativa da volta de Cristo, aqui nós temos duas questões que nós queremos expor e assim buscar algum esclarecimento. Primeiro, quanto aos acontecimentos do dia da vinda de Cristo, o que Paulo nos fala a respeito disso? O que vai acontecer no dia da volta de Cristo? Primeiro, Paulo diz que no dia da volta de Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Isso aqui nós vemos então no versículo 14 que diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Todos os que já morreram ressuscitarão na vinda de Cristo para habitarem eternamente com ele em seu corpo glorificado. Outra questão que Paulo fala que acontecerá no dia da volta de Cristo é que aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Cristo serão conduzidos juntamente com os que foram ressuscitados à eternidade. E eles então terão seus corpos transformados. É o que diz aqui no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, no dia da volta de Cristo, os que já morreram em Cristo ressuscitarão para habitar a eternidade. E os que estiverem vivos quando Cristo voltar, terão seus corpos transformados para habitar a eternidade com o Senhor Jesus. Outra questão, então, que nós vemos aqui quanto ao procedimento dos que esperam a vinda de Cristo.
qual deve ser o procedimento? Como que devemos aguardar até que Cristo venha? Então aqui no capítulo 5, versículo 4, primeiro nos diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Primeira questão é que a Bíblia diz que o dia da volta de Cristo será repentina, assim como o ladrão. Contudo, ele nos alerta ao fato de que aquele que está em Cristo, embora o dia seja repentino, embora esse dia chegue sem sabermos que dia será, contudo, aqueles que estão em Cristo não serão pegos de surpresa, porque é algo que nós já aguardamos. Outra questão que nós devemos entender quanto ao procedimento enquanto aguardamos a volta de Cristo é que aqueles que estão em Cristo devem esperar a sua vinda vivendo uma vida de santidade, uma vida de obediência. Diz aqui, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então capítulo 5, versículo 6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, vivamos uma vida de sobriedade, aguardando a volta de Cristo, uma vida de obediência, certos de que a salvação nos está destinada. Que o nosso Deus nos abençoe e continuemos aguardando a volta de Cristo com alegria e com expectativa. Deus o abençoe.